Ok, pessoal, boa noite para nós aqui em Israel, boa tarde para vocês no Brasil. Bem-vindos. Primeiro, vamos lembrar a todos que estão presentes e que vão ouvir depois no canal do YouTube. Eh, a gente faz parte de um projeto chamado Lilmod em português, e Lilmod em hebraico significa estudar. É um projeto que existe em vários idiomas, um Beit Midrash, uma casa de estudos, um Beit Midrash Torah Mitzion, ou seja, levar a Torá de Israel para o mundo afora. É, o Lilmod em português oferece aulas para todos os interessados, o público inteiro, de diversos temas judaicos. E a gente convida vocês que estão ouvindo, indicarem, convidarem amigos que quiserem também, podem seguir pelas redes que tem no canal YouTube do Lilmod, também tem no Facebook. É, podem também, aqueles interessados em se inscrever no nosso grupo do WhatsApp, o telefone está aqui também anotado, vocês podem adicionar. E vocês que escutam as nossas aulas, se quiserem indicar para os amigos, também é bem-vindos. Em breve a gente gostaria de estar expandindo com outros temas e outros professores também, para mais dias terem oportunidade para outras pessoas também. Ok? Então, isso é a primeira introdução. E o nosso tema de hoje, a gente colocou como uma chamada, uma casa para Deus, né? Essa chamada da nossa aula. E por que esse tema, uma casa para Deus? Então, é, a ideia de hoje do nosso estudo é falar sobre uma coisa específica que lemos na nossa paraxá dessa última semana, na nossa porção semanal. Lemos um trecho interessante que fala sobre a construção do Mishkan, do santuário, o que na verdade não é só de agora. Já tivemos porções semanais anteriores a essa na Torá, que lemos sobre o mandamento de fazer o santuário. Vou ler para vocês o trecho, especificamente ali em Êxodos, no capítulo 25. Deus pede para o povo de Israel para arrecadarem, fazerem doações, trumot, de todo tipo de material, de ouro, de prata, de bronze, material todo de azul celeste, de cor púrpura, de material, todos os tipos de material para a construção do santuário. E está escrito Ve'asuli mikdash veshachanti betocham. E farão um santuário e eu morarei dentro deles. É interessante que começa no singular, Ve'asuli mikdash, façam para mim um santuário e eu morarei dentro deles, no plural. E tem aqui dezenas e dezenas de comentários e explicações, qual é o significado desse tipo de linguagem, primeiro no singular, depois no plural. Primeira pergunta é se Deus precisa de um lugar para viver, né? O conceito de shachanti betocham, morarei dentro deles, habitarei dentro deles. A pergunta é se Deus precisa de um lugar físico para habitar, ou seja, provavelmente não é isso, porque quando ele fala no plural, morarei dentro deles, a ideia é, explicam os nossos sábios, é dentro de cada um de nós. E teremos um lugar para Deus habitar dentro de cada um de nós. Alguns vão falar dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência. Ou seja, faremos um santuário, mas Deus vai habitar dentro de cada um de nós. E esse santuário vai ser um mandamento como uma forma, uma vez que o ser humano talvez não consegue se manter no mesmo padrão espiritual que se encontrou no mesmo momento da revelação de Deus no Monte Sinai, talvez o ser humano precisaria de uma forma física para estar em contato com Deus. E talvez esse é o principal motivo da ordem que temos da construção do santuário. Santuário esse que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, como ele foi sua obra, o que, que tem dentro dele, e de um período do tempo que durou. Depois ele evoluiu para um conceito que nós conhecemos, o Templo Beit HaMikdash, o Templo de Jerusalém. Eu trouxe aqui uma foto de uma maquete do segundo Templo de Jerusalém, vamos já explicar sobre a diferença do primeiro e do segundo, e uma planta baixa para entender qual é o funcionamento, como tinha os seus espaços, como eram denominadas suas áreas. Não precisamos se apegar nos detalhes agora, porque a ideia principal é a gente ver da importância que tem, do ponto de vista comunitário, da nossa relação como judeus, nossa relação para com essa casa de Deus. Ok? Esse é o nosso intuito do nosso tema de hoje. Então,
Vamos lá, com o início, primeiramente, explicar sobre o que é esse conceito de santuário. Então, opa, vamos aqui. Aqui eu vou dar um pouco de zoom para vocês lerem. Então, o Mishkan, como é chamado, também de Ohel Moed, ele também é conhecido como o Templo do Deserto. Ele foi um templo, uma tenda sagrada, de uma forma de uma Ohel, um templo em forma de uma tenda, que foi construída pelos judeus quando estavam, pelos israelitas, quando saíram do Egito. Deus ordenou eles para eles ali colocarem a Arca da Aliança. Lembrando a vocês que o povo saiu do Egito na festa de Pêssar. A gente logo, logo vai celebrar a festa de Pêssar, e eles foram em direção ao Monte Sinai. Lá Deus se revela para eles e dá os 10 mandamentos, e entrega as tábuas da lei. As primeiras tábuas da lei estão quebradas. Moisés joga essas tábuas da lei depois do episódio do bezerro de ouro, ou essas tábuas da lei caem da mão de Moisés. Tem uma série de explicações, não é o momento agora para detalhar isso, mas quebram-se as primeiras tábuas da lei. Moisés sobe ao Monte Sinai novamente, pede perdão, o povo é perdoado, e ele sobe pela terceira vez para trazer as segundas tábuas da lei. E elas vão ser colocadas numa arca da aliança, um mandamento que Deus faz para o povo, para prepararem essa arca da aliança, e depois vão preparar também uma menorá, uma mesa, está escrito aqui mesmo, é uma mesa de pães, que eram para cada tribo o pão que ficava a bênção do alimento, um altar também de ouro, e num pátio também com um outro altar para oferendas. Eh, Esses eram os instrumentos que tinham. Aqui tem um desenho para facilitar a nossa visualização. Então, tinha uma menorá, tinha uma mesa de pães, tinha um altar, um outro altar do lado de fora, do lado de fora da tenda. Toda a finalidade era que, nesse espaço, Moisés se encontrava com Deus, e existia aqui uma revelação, um contato de Deus direto com Moisés. E esse tabernáculo, esse santuário, ele ficou numa estrutura, podemos dizer assim, móvel durante os 40 anos que estavam no deserto. Eles não andaram todos os dias. Eles fizeram num total de talvez menos de 40 paradas, entre a saída até a chegada de Israel, ou seja, se moveram poucas vezes por ano, e era um monta desmonta talvez uma vez a cada 2 anos, uma coisa assim, menos que 40 paradas. É, Nesse período que entraram na terra de Israel, eles levaram o santuário. Também teve umas paradas temporárias no início, até chegar numa cidade chamada Shiló, que se encontra na Samária, no Shomron. E lá em Shiló, esse santuário ficou com um período de quase 300 anos, com a mesma função que tinha no templo, uma função de se conectar com Deus. Esse era o papel, no caso aqui era do deserto. Moisés, o primeiro, se fazia o papel de profeta para falar com Deus, trazer as mensagens com o povo. Quando já se encontra em Israel, vão ter os sacerdotes, descendentes da família de Arão, de irmão de Moisés, e os profetas. Então, nós vamos ter em Shiló várias passagens do livro da Bíblia, desde os Juízes até o período dos Reis, incluindo o livro de Samuel, o livro dos Reis, todo o processo de peregrinações que iam as 12 tribos para o santuário pelo menos 3 vezes por ano, nas festas do Pesach, Shavuot, Sukkot. Então, esse era o modelo de um espaço onde o povo se conectava através dos sacerdotes, através dos profetas, com Deus. E existia um modelo de construção que era do templo, um outro modelo fixo em Shiló, e depois vai ter um modelo diferenciado, também fixo e ampliado, que vai ser o templo em Jerusalém, o templo de Salomão. No templo em si, especificamente, como também nos dois momentos do santuário, seja no deserto como no período em Shiló, existiram também uma série de construções,
aparelhos que foram construídos, moldados para uso do Beit HaMikdash e também do Mishkan, ou seja, o templo em si, o primeiro templo vai ser conhecido como Templo de Salomão, ele é chamado como primeiro templo, ok? Vai servir como uma base especificamente religiosa, mas não somente religiosa, vai ser uma base também política, uma base cultural, era um ponto de encontro de toda a população, de todas as famílias, existia lá no templo em Jerusalém muito mais do que uma simples cultuação para as festas judaicas. Existia também o Sanedrin, o tribunal, a questão jurídica, ok? Então, aproximadamente uns 3.000 anos atrás, 957 antes da Era Comum, o primeiro templo, então, foi construído e foi destruído em 586 antes da Era Comum, durou seus pouco mais de 400 anos. Com a invasão de Nabucodonosor, o período babilônico, ele vai ser destruído. A gente até já falou um pouco sobre isso em algum dos momentos das nossas aulas. É, uma das funções desse templo, em Jerusalém especificamente, era o conceito de servir a Deus, adoração a Deus, servir a Deus, o culto a Deus, seja nas oferendas que traziam das grandes festas, seja nas oferendas particulares das pessoas, por motivos diversos de agradecimento, de cura, uma série de momentos individuais. As pessoas vinham para o templo e levavam suas oferendas de louvores para agradecer a Deus. Esse era um dos motivos que faziam as pessoas peregrinarem para Jerusalém. Dentro desse santuário, vamos voltar uma foto para vocês imaginarem. Dentro desse santuário, vocês estão aqui dentro, tem uma salinha no interior, tanto no período do Mishkan, quanto no período do santuário, tanto no período móvel no deserto, quanto no período em Shiló e depois no Beit HaMikdash, né? E aqui vou mais ou menos trazer aqui a foto também. Também aqui dentro do Beit HaMikdash, desse prédio, a salinha mais interna, ela vai ter um nome especial, ela vai ser chamada de Santo dos Santos, Kodesh HaKodashim. Lá dentro ficaria esse aparato aqui, que vai levar o nome de Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que vai ser feita ela de 3 pedaços encaixados, uma parte externa de ouro, uma parte interna de madeira e uma parte interna da madeira de ouro também. Ou seja, ela é de ouro com madeira e ouro novamente revestida, com um tampão de ouro também, e sobre ele 2 anjinhos, os querubim, assim também chamados, e aqui dentro ficava a arca, dentro dessa arca ficava os 10 mandamentos, mas não apenas os 10 mandamentos, as primeiras tábuas da lei quebradas, as segundas tábuas da lei também foi colocada lá dentro, junto dela também o primeiro pergaminho que Moisés escreve com todo o Pentateuco, e também se encontrava lá dentro o cajado de Moisés. Esse era o que existia dentro dessa Arca da Aliança, uma arca que é importante entender, conhecer, porque tem toda a história nossa está voltada exatamente por esse espaço que se encontra dentro dela, que é os 10 mandamentos, a revelação da Torá. Ou seja, é como se a gente estivesse falando o espaço que cabe todo o mandamento divino, toda a revelação de Deus, toda a consciência de Deus se encontra dentro da Torá. Tem um livro, não sei se dá para vocês verem, tem um livro que trata especificamente de todos os detalhes da construção do santuário, as medidas, de acordo com as diversas opiniões. Existem algumas opiniões divergentes entre alguns sábios do formato do desenho, exatamente como era, uma vez que boa parte desses desenhos hoje são por tradição, já que o templo foi destruído há 2.000 anos atrás, a Arca da Aliança foi ainda desaparecida ainda antes da destruição do primeiro templo da época de Nabucodonosor, ou seja, não temos fotografia da época, temos alguns desenhos dos sábios que foram passando de geração em geração. Então tem opiniões um pouquinho diferentes de como eram exatamente os desenhos, também com relação a Menorá, que foi um mandamento que Deus dá para Betzalel, um dos homens escolhidos por Moisés para que seja feito o candelabro de ouro, de como eram exatamente os seus desenhos, as flores, cada etapa, cada pedaço,
como era. Então tem umas certas opiniões divergentes se ela era realmente oval ou se era em forma de um triângulo, ou seja, em linhas retas. Existem algumas dessas opiniões divergentes, que não é esse o ponto agora, é entender, de novo, o que consistia dentro. Então, existia a Arca da Aliança com os 10 mandamentos, que uma vez por ano, apenas no dia do Yom Kippur, é, uma única pessoa tinha acesso, que era o Cohen Agadol, o grande sacerdote, que se encontrava e entrava nessa sala. É, Mesmo no segundo templo, quando não tinha a Arca da Aliança, também entrava-se nessa sala o Cohen Agadol, o grande sacerdote, no dia do Yom Kippur. É, um dia muito especial, e conta-se que quem não estava puro o suficiente morria pela própria santidade do lugar. É, no templo em si tinha um espaço que era para a parte de sacrifícios, as oferendas que se traziam para as festas do Pesach, Shavuot, Sukkot. As pessoas traziam suas oferendas, a oferenda da Páscoa e assim por diante, onde era feito todo um processo de trabalho, de abate do animal, tira o sangue, tira a pele, tira o couro, todo o preparo da carne para que essa carne fosse, parte dela, a família do sacerdote recebia um pedaço da carne, a família do que trouxe o animal recebia um pedaço da carne, e assim faria o seu churrasco pascal na festa do Pêssar, ou em Shavuot, ou em Sukkot, e assim em cada uma das suas oferendas faziam lá o sacrifício do animal, que era o abate animal, derramava no altar o sangue, e cada parte do animal, o que era couro, o que era a parte, tudo era reaproveitado. O couro ia ser usado para fazer tefilim, para fazer sefer Torá, a carne ia levar para os familiares, tanto do sacerdote quanto da família que trouxe, para se alimentar desse animal, se era um cordeiro, se era uma vaca, se era uma pomba, depende de qual era o padrão de vida. Se a pessoa era muito pobre, ele trazia um, um pombo. Se ele era muito, muito pobre, trazia farinha. Então, dentro do potencial de cada um, o quanto ele poderia estar ofertando, né, para a sua festa específica do Pesach, Shavuot, Sukkot. Outros aparatos que tinham dentro do Beit HaMikdash, do Mishkan, do santuário, uma mesa com pães, onde tinham 12 pães, um para cada tribo, chamando aqui 6 e 6, 12 pães. Não eram pães normais, eram matzot, eram pães não fermentados, ou seja, matzá, onde representava o sustento de cada tribo. A gente sabe que eles, durante o percurso no deserto, receberam o maná, que tinha a representação de ser o sustento para cada família, e um pedaço do maná também, na época do santuário no deserto, ficava junto com a Arca da Aliança também. Todo o lado simbólico de que a dependência nossa do sustento não vem apenas do nosso esforço é importante, seja ele no preparo, no estudo, na procura do trabalho e no próprio trabalho em si, mas o nosso sustento em si, ele vem dos céus, no sentido de que é a bênção de Deus, o quanto cada um tem de merecimento, não somente pelo seu esforço de momento, mas pelo seu esforço espiritual, o quanto está predestinado para aquela vida, para aquele espírito que tem agora vivendo aqui, o quanto ele deve ganhar, e ele tem uma relação direta ano a ano, renovado com Deus, onde ele pode ser abençoado em riqueza ou pode ser destinado para ele pobreza. Ambos os sustentos ou a falta de sustento são grandes desafios, e assim por diante. Outros aparatos que tinha um altar para uma queima de incensos, que fazia parte dos serviços do templo, onde diariamente, também no santuário, quando eu falo templo, do santuário, seja no período temporário que estiveram no deserto, em Shiló ou em Jerusalém, existia um ritual com a queima diariamente de incensos, e existia todos os tipos diferentes de incensos citados tanto na parte da Torá quanto no Talmud, explicando como era feito essa queima de incensos diariamente. Existia um kior é como se fosse um lavábulo, umas torneiras
onde os sacerdotes lavavam suas mãos, seus pés, afinal de contas eles entravam para fazer as suas cerimônias religiosas, e eles teriam que estar com suas mãos limpas, não só de limpeza, mas santas, santificadas. A gente fala ablusão, é um conceito de lavar as mãos. Uma série de outros instrumentos tem aqui, não vamos agora entrar em detalhes de todos, mas rapidamente alguns que eram usados para colocação dos incensos ou da queima dos animais, etc. Mas algumas coisas curiosas, temos aqui uns instrumentos, vamos dar um zoom para vocês, aqui uns instrumentos de musicais. Temos aqui harpa, temos aqui outro instrumento de corda, temos aqui dois instrumentos de sopro. São instrumentos usados normalmente pelos levitas no templo. Vamos novamente ver mais uma outra imagem. Opa. Aqui no templo existia nessa entrada aqui, eu vou dar um zoom para vocês. Aqui existiam escadas, 15 degraus, aqui ficavam os levitas tocando músicas, os salmos, cânticos de ascensão, nas festas e em todos os eventos que tinham no templo. Nessa área interna, apenas os sacerdotes entravam, aqui tinha um outro altar externo, e aqui os levitas ficavam nessa antessala, ou, podemos dizer assim, no primeiro pátio, antes do portão de entrada para a parte do próprio prédio do templo. Aqui cantavam e tocavam seus instrumentos musicais como uma forma de enaltecer e se aproximar a Deus. Nesse espaço aqui, desses dois lados, outras 4 salas, aqui também dá para se ver na planta baixa. Vamos novamente dar um zoom na planta baixa para vocês verem. Nessa planta baixa aqui, tinham salas onde tinha todo o trabalho dos sacerdotes, depois que o animal era abatido, tinha todo o trabalho de separação da pele, do couro, tirar a gordura, tirar o sangue, todo o trabalho que se costuma fazer para preparar do animal, para deixar a carne pronta para ser levada para o alimento, para o churrasco, que era em si, era a forma de alimento. Existiam outros materiais aqui que eram colocados na roupa do sacerdote. A gente falou há pouco tempo atrás, algumas aulas atrás, falamos sobre vestimenta judaica e falamos sobre a roupa dos sacerdotes que usavam no trabalho do templo, do sacerdote normal e do grande sacerdote, seus aparatos que colocavam nas suas roupas. Então, isso também fazia parte do material que tinha dentro do templo. Além da questão de ser um lugar de servir a Deus, existia também um centro político, né? Lá se encontrava também o tribunal, então tinha também uma função política dentro do Beit HaMikdash, do santuário, do Mishkan que existia em Shiló. Em cada uma das épocas, lá era o lugar que ficava a capital oficial para todas as questões das 12 tribos, uma vez que o rei Salomão constrói o templo, Jerusalém já é a capital unificada das 12 tribos. Era a capital que começou com o reino de Judá, através de Davi, unificando as 12 tribos. Então se tornava também, além de ser um centro de peregrinação, de adoração, de servir a Deus, existia também um lado político, um lado onde existia questões judiciais, se trazia para ser julgamentos, tinha também os tribunais no prédio, no pátio do Beit HaMikdash, ou seja, essa era a construção. A construção do primeiro templo, como vocês estão vendo aqui no desenho do rei Salomão, difere da construção que a gente viu na primeira foto, que é do segundo templo. Algumas pequenas diferenças. Na parte interna do pátio não tem grandes diferenças. Vai ter uma área inicial, um vestíbulo, vai ter a parte onde fica a menorá, onde fica a mesa dos pães, onde fica o altar do incenso, e a sala interior, onde fica a Arca da Aliança, dentro dela com os 10 mandamentos. Então esse era o espaço interno, esse prédio, na entrada com 2 grandes colunas de madeira, de acordo com a tradição, madeira avermelhada,
levavam até nomes em português de Boaz, em hebraico Boaz e Joachim, ou Boaz e Joaquim, seria talvez a tradução. É, aqui existia para lavar as mãos, à direita aqui, com imagens aqui de bois, vacas, tinham também lavabos para lavar as mãos. Então, parte do ritual do Templo de Jerusalém, assim como do santuário, servia também como um espaço político, um espaço também de educação. Ali também os levitas, como a gente falou, que eram professores, que eles davam todos os ensinamentos também junto com os próprios sacerdotes. Então, era um espaço que servia para as pessoas de elevação espiritual, não somente de serviço, mas também de estudo. As pessoas ouviam a leitura da Torá às segundas e quintas, se congregavam para ouvir aos sábados também a leitura da Torá. Então, isso era descrito como parte também dos acontecimentos que tinham, tanto nos santuários do templo, do deserto em Shiló ou em Jerusalém. Em três momentos da história, quando existia a construção de um santuário, esses rituais aconteciam lá dentro. E representava também um símbolo da presença de Deus. As pessoas sabiam que aqui seria o lugar onde teria uma revelação divina. A Arca da Aliança em si, ela era o símbolo da revelação divina. Inclusive, fala-se que no dia do Yom Kippur, quando o sacerdote entrava, todas as passagens ficavam abertas, sem cortinas, e podia se enxergar, quem passava pela frente podia enxergar em linha reta até o Santo dos Santos, onde se encontrava a Arca da Aliança, podia ver os dois anjos, querubim e serubim, ou seja, podiam enxergar ali a revelação divina. E servia também como um espaço de unidade nacional, a capital política religiosa nacional do povo inteiro, mesmo os que estavam espalhados pelo todo o território de Israel, nas 12 tribos, ou até mesmo fora do território de Israel. A gente sabe que se manteve pessoas vivendo, os judeus que foram viver na época do Segundo Templo, por exemplo, que continuaram vivendo na Babilônia, na Pérsia, e judeus que viveram em outras regiões, eles sabiam dessa relação e tinham, na época de peregrinações, das três festas de peregrinação, essa saída das suas cidades onde eles se encontravam em direção a Israel. Então, era um centro de unidade também, que atraía as pessoas para esse conceito de união nacional. Então, esse era o papel que existia também do Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash em si, aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre a sua planta. Então, como a gente falou, aqui do lado de fora desse espaço, vamos dividir ele em dois. O lado direito era onde era a atuação dos sacerdotes, ok? Os sacerdotes atuavam nesse espaço. Esse prédio em si, essa aqui é uma planta do segundo Beit HaMikdash, para facilitar para vocês. A segunda construção é essa feita pelo Herodes, ampliada, maior que do rei Salomão. Dividida, esse prédio, que leva o nome em hebraico Dvir, não é tão importante para saber agora no momento, mas o prédio Dvir, ele era dividido, então, internamente com duas salas. A mais do fundo se encontra o Santo dos Santos, o Kodesh HaKodashim. Eu quero só dar uma ênfase para vocês entenderem. Aqui é o mais próximo lugar ao muro ocidental, ok? Aqui é o ocidente, para a gente se localizar do ponto de vista geográfico. Aqui é o ocidente, aqui é o, desculpa, aqui é o Marav, aqui é o ocidente, sim, e aqui é o oriente. Então a gente tem aqui o muro ocidental, o mais perto lugar do Kodesh HaKodashim. Esse é um dos principais motivos porque as pessoas que vêm rezar no muro das lamentações rezam nesse muro e não em outros, porque os outros também estão parte deles inteiro. E porque justo o muro ocidental se tornou o mais visitado, porque ele é o mais próximo desse espaço aqui, que é onde ficava a Arca da Aliança, o Kodesh HaKodashim, que ele se encontra exatamente onde tem a pedra fundamental, onde Abraham fez a oferenda de Yitzhak, se deu nesse pedaço da pedra daqui. Essa é uma planta baixa, para a gente então visualizar. Então vamos de novo
aqui é o lugar mais sagrado, e nesse prédio o Kohen Gadol entrava aqui uma vez por ano. Nesse espaço é a parte prévia, onde ficava o altar dos incensos, onde ficava a menorá, a mesa dos pães, e aqui tinha tudo cortinas que separavam. Do lado de fora aqui, outro altar, onde acontecia aqui os trabalhos de abate animal. Nos cantos do altar se derramavam sangue, uma rampa para os sacerdotes subirem e descerem do altar. Existia todo um espaço de trabalho dos sacerdotes aqui para preparar os animais. Do lado de fora aqui existia o trabalho dos levitas, aqui é chamado Ezrat Anashim, é um espaço que o povo inteiro ficava, podiam vir aqui, trazer suas oferendas para serem entregues para o sacerdote. Esse era o espaço do que a gente chama do Beit HaMikdash, do segundo Beit HaMikdash, levando em consideração que hoje em dia não temos nada disso, ok? A única coisa que nós temos é um resto do Muro das Lamentações que fica fora desse espaço retangular. Ele era um muro de apoio para a sustentação da esplanada, do platô, do piso. Então, é importante diferenciar. Muitas pessoas erroneamente acham que o Muro das Lamentações faz parte do templo. Ele não faz parte do templo, ok? Muito bem. Vamos lá. Uma visualização, só para ter uma noção de tamanho. É, no período do Segundo Templo, da época herodiana, se estima em 25 metros de altura o tamanho do Beit HaMikdash. Podemos ter uma noção aqui do tamanho das pessoas, a proporção que tinha, com todos os que visitavam para as suas festas, os levitas com seus instrumentos musicais, ou seja, tamanhos bem enormes para a época, mas entendendo que Herodes era um construtor megalomaníaco, a gente podia entender as suas proporções. Aqui no espaço que se recebia todo mundo para todas as festas, tinham espaços para os homens, para as mulheres, e era um momento onde eles podiam se encontrar aqui para comemorar. Pega a festa, por exemplo, de Sukkot, cada um vinha com o seu lulav, seu etrog, faziam voltas no altar, ou seja, era um espaço de grande peregrinação. Muito bem, esse era do Beit HaMikdash em si. Então, falamos de três momentos diferentes. Falamos do momento do Mishkan, um Mishkan que, só para a gente ter uma ideia, a Torá dedica mais de 400 versículos, quase 400 versículos para descrever todas as obras, todos os aparatos, todos os instrumentos, todos os detalhes, tudo ela dedica um total de mais que 10 vezes mais, né? 10 vezes mais o volume de versículos do que a Torá descreve, por exemplo, a criação do mundo. Então a Torá vai dedicar 20, 30 versículos, talvez 35 versículos para falar da criação do mundo, da criação do homem, os 6 dias, o sétimo dia, o Shabat. Vai levar X versículos lá. Para construir o Mishkan, o santuário no deserto, ela vai utilizar 10 vezes mais o número de versículos, com detalhes de tinta, de cor, de desenho, explicar para entender, primeiramente, se a Torá dedica tantas palavras e versículos e detalhes, é porque deve ter uma importância muito grande, mais até do que a própria criação do mundo, talvez, né? Pelo volume de descrição que tem. Mas o interessante é que, junto com isso, a Torá fala também que essa obra toda para construir o santuário, ela no dia do Shabat, ela é suspensa. Durante o período da construção, chegava no Shabat, na sexta-feira, do pôr do sol, tudo se parava. A obra, todas as obras que tem, e imaginem vocês, tem tecidos, bordados, pintados, com tintura, etc., etc. Tudo isso era produzido. As pessoas doaram seus ouros, doaram tudo. Tudo foi trazido
e tinha que preparar, tinha que moldar, derreter o ouro, e derreter a prata, e bater no ferro, e costurar, e bordar, e arar, e o que fosse, tudo isso, bordar, pintar, tudo isso era um trabalho que levava para ser feito durante os dias da semana. Chegava no Shabat, suspende as obras. Mesmo que era para construir o santuário, o lugar mais sagrado, onde lá vai colocar a Arca da Aliança, com os 10 mandamentos, chegava no dia do Shabat, isso tudo era parado, suspendido, né? Isso talvez nos dá algumas importantes lições que a gente tem. Primeiro, a questão do templo, é, ou do santuário, né? Muitas pessoas vão perguntar para que a gente precisa disso? Se a gente acredita em Deus, para que eu preciso de todos esses aparatos e todos esses serviços? Para que tudo isso? Então, do ponto de vista místico, da Kabbalah, etc., esse é o mundo que a gente chama mundo da ação, mundo do fazer. Nesse mundo a gente faz as coisas acontecerem. A gente não fica só meditando, não fica só pensando, não é um mundo só de sentimentos, é um mundo de ação. Então, nesse mundo de ação, precisamos de todos os instrumentos e aparatos que vão nos dar a oportunidade de agir. Então, mesmo nos processos de se aproximar a Deus e servir a Deus, temos que fazer e saber também que um dia por semana a gente não vai fazer. Então, a gente interrompe as obras. O não fazer também é uma forma de servir a Deus. E justo então, essas 39 obras que existiam para construir o altar e o santuário e o Mishkan inteiro, todo esse tabernáculo, todas essas 39 obras, elas vão ser as obras que nós até já citamos na nossa aula de Shabat. As 39 obras que são interrompidas durante a semana e suspensas durante o Shabat. Ou seja, quando a gente fala do Shabat, de ser um dia, em hebraico, lishbot, o verbo de Shabat é fazer greve, suspender o trabalho. É o dia que a gente para as nossas obras da preparação do santuário. Então, uma vez por semana no Shabat, a gente vai fazer nesse dia outras coisas que não são essas obras do santuário. A gente vai fazer nesse dia um trabalho de santificar o dia. Vamos trabalhar nesse dia o descanso, né? Vamos estar envolvidos com o descanso físico e com a santificação desse dia. Vamos, nesse dia, nos dedicar a uma atividade de alimento espiritual, de outras formas de servir a Deus, que não é através das 39 obras usadas para construir o santuário. Então, isso daqui primeiramente, para a gente entender o processo que teve desde o momento que eles recebem os 10 mandamentos, um momento de revelação com Deus, de se conectar com Deus, de centralidade do povo, de um lugar espiritual, político, social. Esse é o papel do santuário, do tabernáculo, do templo. A pergunta que fica é, ok, o último templo que tivemos foi destruído no ano 70 da Era Comum, há quase 2000 anos atrás. O Império Romano, com o general Tito, invade Jerusalém, tacam fogo na Jerusalém, destroem o Beit HaMikdash, o templo é destruído, tudo isso aqui vira pedra sobre pedra, tudo é arado, não sobra nada. Tacam fogo, saqueiam todo o ouro que tinha, o candelabro de ouro, tudo que tinha saqueado pelo Império Romano, não sobra nada. As pessoas são assassinadas, massacre. E agora, desse período em diante, o que que nós fazemos ou fizemos e mantemos até os dias de hoje? Como li para vocês, no, no versículo fala, Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham, habitarei dentro de vocês. Então, mesmo sem a casa do templo física, Deus continua habitando no mesmo espaço. O espaço continua sagrado. O espaço hoje, mesmo que se encontra lá profanado com mesquitas e com cultos que tem lá dos muçulmanos, e hoje o Domo da Roca se encontra exatamente no mesmo lugar. Mesmo que existe outro culto que se acontece lá, o espaço em si, o piso em si é sagrado, o lugar em si mantém a santidade do templo.
isso, primeiro de tudo, não se perdeu. O lugar em si continua com a mesma santidade. Segunda questão é que nós, judeus espalhados pelo mundo, carregamos, como um dos comentários fala, que Deus está habitado no nosso coração, dentro de cada um dos nossos corações. Mas isso é muito simples, porque é somente sentimento, e a gente acabou de falar que existem obras que temos que trabalhar e servir a Deus. Então é exatamente por isso que vai ser trabalhado de outra forma, com outro endereço. A gente vai chamar isso de sinagoga, Beit Knesset, uma sinagoga que mesmo na época do templo existiam sinagogas espalhadas em algumas comunidades com intuitos diferentes, o intuito puramente de estudo, as pessoas se reuniam para estudar ou tomada de decisões comunitárias, reunião de condomínio, reunião de bairro, ou o que fosse, eram tomadas de decisões que tinham. E a partir da destruição do Beit HaMikdash, o povo, vendo a situação espalhando-se pelos continentes, sendo levados para Roma, levados para o Egito, para a Babilônia, o povo se espalhando para os continentes, eles então vão criar, dentro dessas sinagogas que vão se dar continuidade, uns centros também religiosos com o que a gente chama de orações, que vão substituir e lembrar os cultos que tinham, dos serviços que tinham da adoração para Deus nas festas, nas nossas oferendas que tinham, sejam elas de festas ou diárias. Então, vai haver uma substituição em forma de lembrança através de sinagogas. Antes da gente falar das sinagogas em si, as suas funções, um pouco das suas leis, elas vão ter o seu funcionamento, algumas coisas curiosas aqui em Israel, hoje em dia não, vamos levar um pouco mais de 30 anos, pelo menos, existe centro de estudos de como que era a vida. Todos esses desenhos, essas imagens que vocês viram aqui, todo esse material, livros, existe um instituto que faz, entre os muitos, que fazem pesquisas em toda a literatura, pesquisas que vão avaliando até mesmo qual era a cor, como era a produção das cores das roupas, dos sacerdotes, do templo, tudo que vocês imaginam. E existe, então, um estudo desse instituto e até mesmo maquetes foram feitas com imagens, desenhos, para se orientar e educar as pessoas a entenderem como era a vida há 2000 anos atrás, antes da destruição do templo. Como que os judeus viviam dentro do seu culto centralizado em Jerusalém por quase 1000 anos, com o primeiro e segundo templo, e antes disso com o santuário em Shiló. Então, existe um instituto do templo em Jerusalém, onde lá se visita e se estuda e se treina, aprendem a manusear os incensos, os instrumentos musicais, tudo que acontecia no templo, eles ensinam pessoas que são sacerdotes, pessoas que são levitas, têm a oportunidade de aprender tudo isso. Logicamente que, curiosamente, também tem o lugar original do lugar onde era o santuário antes do templo, em Shiló, onde lá tem restos arqueológicos da cidade antiga, que ela foi destruída, logicamente teve as invasões do período romano, também lá foi destruído, passaram por impérios posteriores, impérios bizantinos, cristãos e outros, e construíram igrejas lá, e depois foram destruídas no período islâmico, processo histórico, mas lá se encontra um sítio arqueológico com restos arqueológicos da comprovação do lugar onde ficava o santuário, e é um lugar onde também se tem maquetes e se faz lá também estudos sobre como funcionou durante 300 anos o santuário nessa região, como um centro das 12 tribos de peregrinação. E, curiosamente, também existe um lugar no sul de Israel, onde também fizeram uma maquete do santuário do tabernáculo, que foi aquele tabernáculo móvel que foi construído no deserto do Sinai, porque o povo, quando saiu do Egito, cruzando o Sinai em direção à Terra Prometida, eles passaram pelo sul de Israel, a cidade de Eilat, que nós conhecemos hoje, foi uma das paradas do povo de Israel, não exatamente na beira-mar, mas um pouquinho mais
ao norte de Eilat. Ali também uma das paradas que cruzou o povo de Israel com Moisés e toda a população. Então, eles já ali pertinho fizeram também uma réplica do santuário, de acordo com nos estudos, como era o modelo. Então, é mais um dos lugares que pessoas que visitam Israel podem ter uma imagem de como era o santuário e como era o Beit HaMikdash. Logicamente, existem algumas maquetes também do segundo templo, algumas, mais de uma. Temos uma no Museu de Israel, uma maquete em miniatura da cidade, em tamanho bem grande. Temos em alguns museus, como no Museu da Torre de Davi, temos em alguns lugares privados também, numa yeshiva, no Eish Torá, também tem uma maquete, e tem dezenas de lugares que produziram maquetes do segundo templo, uma forma de preservar na memória das pessoas como que era o nosso centro histórico. Agora, uma vez que não temos mais o santuário, não temos mais o templo, apenas o lugar em si, a santidade do lugar, nós substituímos não temos mais as oferendas, substituímos essas oferendas por orações e temos as nossas sinagogas que foram instituídas como nossa instituição central para centro político, religioso, educacional, podemos dizer até mesmo de nacional com relação a Israel. As sinagogas do mundo vão servir como uma referência, alguns vão até dizer como uma representação diplomática de Israel, seria o papel das sinagogas pelo mundo afora. Ou seja, cada comunidade judaica, cada grupo de judeus que se encontram numa cidade, num bairro, onde eles se encontram, que é importante que eles tenham, é uma mitzvah, que eles tenham uma casa específica, um endereço específico, uma sala específica, que tenha a função de uma sinagoga. O Maimônides escreve isso também como cada onde tem um grupo com 10 judeus vivendo, o mínimo de 10 judeus vivendo, eles devem ter para eles uma sala especial, uma casa especial, que lá eles vão se dedicar para orações, para suas 3 orações diárias, para as suas festas, para se dedicar ao estudo da Torá, ou seja, isso daqui é parte já dos mandamentos dos nossos sábios, de que onde os judeus se encontram, lá eles têm que construir também, se eles têm um número de 10 judeus, têm que construir também uma sinagoga, e deve haver umas regras de comportamento que são importantes. Dentro de uma sinagoga não se deve ter é, tipos de comportamentos de assim, palhaçadas, humor. Não é um lugar de diversão, não é um lugar de entretenimento. Pode até haver dentro da sinagoga um show de música, de cantos, de palestras, isso tudo pode. O que não pode é haver palhaçada, né? Isso na linguagem popular não se deve haver, não deve ter esse tipo de comportamento dentro de sinagogas, deve-se haver um respeito adequado para essas construções, para esses espaços. eh, Até mesmo evita-se em muitas das sinagogas que não se façam banquetes, não se comam dentro, que tenha uma sala reservada especificamente para isso, ou seja, dentro do espaço da sinagoga, o espaço onde se estuda, se ora, onde se faz as rezas, onde se tem as aulas, esse espaço não se mistura com o espaço de entretenimento, de diversão, etc., né? Coisas que são ligadas a mitzvot podem estar atuando dentro de uma sinagoga, por exemplo, um casamento, pode ser feita a cerimônia do casamento, ou uma circuncisão, um bar mitzvah, logicamente, a cerimônia em si, a parte da reza. A parte da festa, de novo, deixamos para uma sala adequada, uma sala para festa, para os alimentos, mas a cerimônia em si, seja um casamento ou seja uma circuncisão, isso com certeza dentro de uma sinagoga é previsto que se faça. Logicamente, também a sinagoga tem que ter um cuidado adequado, as pessoas não podem usar ela como um refúgio do tipo, vamos passar o tempo aqui, tem ar-condicionado, então vamos ficar aqui passando o nosso tempo, ou está chovendo, então vou dar uma paradinha dentro da sala da sinagoga porque está chovendo lá fora. Esse tipo de atitude não se deve ter, é um respeito adequado para o ambiente, ou seja, esses são cuidados que os judeus devem ter da importância que tem para com a sinagoga. Ou seja, nesse sentido,
tem até mais detalhes, como, por exemplo, não se pode perder a santidade. Se você construiu uma sinagoga e agora toda a comunidade se mudou, foi para outro bairro, o que que você faz com esse prédio? Então, tem muitos detalhes em relação a essa lei. Não se poderia estar destruindo, não se pode diminuir a santidade do lugar, você não pode agora reverter e fazer disso um salão de festas. Lamentavelmente, isso aconteceu em muitos lugares da Europa, que os judeus foram expulsos, parte das suas sinagogas, algumas delas que não foram destruídas, foram usadas como indústria, como fábricas, como todos os tipos de coisas que eu já vi. É um absurdo, mas dentro da lei judaica, os judeus devem tomar o cuidado de não perder o valor do espaço, uma vez que ele foi dedicado, o espaço para um lugar de santidade, deve-se cuidar para que não desça de nível. Então, se não se pode manter como sinagoga, pode se transformar como uma sala de estudos, ou talvez um lugar de biblioteca, um lugar que vai se manter uma santidade e que não vai se perder a sua função espiritual. Na maior parte dos casos, as pessoas evitam destruir, abolir, alguns transformam isso num museu de sinagoga. Existem algumas alternativas do que podem ser feito com relação às sinagogas. Alguns transportam, já teve casos de transportarem a sinagoga para Israel. Trouxeram algumas sinagogas, o interior todo dela, trouxeram para Israel, uma vez que a comunidade esvaziou, algumas do século XVII, algumas que foram esvaziadas, comunidades já abandonadas, e aí desmontaram a sinagoga e trouxeram ela para Israel. Então, isso também é uma questão que é viável, que pode ser feita. Muito bem. Então, hoje, o nosso papel principal é falar um pouco sobre essa centralidade de um lugar que nós dedicamos para servir a Deus, para manter o povo unido, e essa é uma instituição que ela vem desde a construção do santuário lá atrás, na revelação de Deus para Moisés, nos 10 mandamentos, com a ordem de fazer um santuário, 3.300 anos, e até hoje nós mantemos esse espaço, que são as nossas sinagogas. Então, logicamente que todos que frequentam uma sinagoga já devem conhecer as suas regras, modus operandi, como deve ficar dentro, cuidado, não é um lugar de bate-papo, não é um lugar de social, é um lugar de se conectar com Deus, é um lugar de estudo. Logicamente que pode-se ter uma sala especial para eventos, uma sala para refeição, uma sala para comemorar uma festa dentro, mas não se misturar uma sala que é dedicada apenas para orações e estudo. Isso deve se preservar. Muito bem, esse foi o nosso encontro de hoje. Espero que tenha trazido algumas informações boas para vocês e bom, algumas respostas aqui das perguntas que fizeram, se existia um sacrifício contínuo, sim, existia um sacrifício diário, é, isso na época do templo. Depois que o templo foi destruído, não tem mais sacrifícios. Depois que o templo foi destruído, se acabou as oferendas que eram... o que que era uma oferenda? Vamos tentar explicar uma coisa interessante. Em hebraico, a palavra oferenda é korban. Korban significa, vem da palavra em hebraico karov. Karov é kuf resh bet, é a mesma palavra que se escreve para se aproximar, se escreve para oferenda. É, a ideia era que essas oferendas era uma forma da pessoa se aproximar para Deus. Toda a ideia é que maior parte, a maior percentual das oferendas eram para ser comidas. As pessoas tinham um processo onde o sacerdote ele era o que fazia o processo do abate, o, o matador. Ele fazia o papel de abater o animal e limpar o animal e preparar o animal para o dono receber apenas a sua picanha, né? Podemos dizer assim. E assim, ele com essa carne fazia o seu churrasco e levava para comer no dia da festa lá. Então, a grande questão era que a gente come para servir a Deus. Ou seja, a gente come, a gente vai comer a carne, vai abater o animal para poder servir a Deus. Não é que eu vou, ou seja, não é que eu vivo de comida, eu como para servir a Deus. Esse era o propósito. Então, para comer, eu me aproximava de Deus. Levava para o templo o animal e eu tomava consciência de que o sangue é derramado no altar, porque o sangue é a vida, ou seja, eu tomava uma consciência do Criador
me aproximava de Deus. Não é que eu saía matando um animal pelo meu prazer de comer, vivo para comer, vou lá e vou matar um animal. Não, era um ritual sagrado. Por isso, em português, nós chamamos de sacrifício, que é um sacro ofício, é um serviço sagrado. Serviço sagrado onde eu me aproximava de Deus. Corban era, chegava Karov, me aproximava de Deus. Me aproximo de Deus entendendo que o alimento é um ritual sagrado, comer é um ritual sagrado. Então isso era feito enquanto tinha o templo. Depois que o templo se acabou, também acabou esses rituais. Nós mantemos as leis do abate animal, que são hoje o modelo do kasher, onde também o sangue do animal é derramado não mais no altar, mas no chão, é coberto com terra. Tem todo o ritual do abate, todas as leis específicas do abate, mas praticamente a gente não chama mais isso de korban, de oferendas, de sacrifícios, né? A gente substitui muito disso por doações de caridade, dinheiro para ajuda para carentes, pobres, doentes, etc. A gente substitui muitas dessas oferendas dessa forma, ok? Muito bem. Nos veremos semana que vem, se Deus quiser, e podem comentar com os amigos de novo o que a gente falou. Vocês podem compartilhar o nosso vídeo depois de gravado com os amigos, para que quem quiser e tiver interesse, assistir também nossas outras aulas. Um abraço para vocês, boa noite, boa semana. Shavuot Tov. Já vou, obrigado.